O artigo 313, agora a gente passa a análise do 313, que é a análise dos pressupostos de admissibilidade. Pressupostos de admissibilidade. O inciso 1 vai dizer o seguinte: nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Cuidado, pessoal, cuidado. Que isso aqui é prato cheio para o examinador. Ele vai botar aqui, ó, ao invés de um crime doloso, ele vai botar um culposo. E tá aqui a minha função. Tá aqui a minha função. Né? Tá aqui a minha função de alertar vocês para isso, né? Crime doloso punido com pena privativa de liberdade, né? Ele vai dizer, ó, máxima é máxima. Ele vai botar aqui, ó, que é a pena mínima. Aí você corta, fica muito esperto. Ele vai mudar o prazo aqui, ó, o tempo, a pena aqui, ó, ele vai mudar a quantidade de pena, ele vai botar até 2 anos e tal. Então você tem que ficar atento a isso aqui, porque, né, o examinador adora esse inciso. Aqui também, ó, outra pegadinha que ele bota, ó, ao invés de crime aqui, ele vai dizer que é contravenção. Beleza? No caso desses requisitos do artigo 313, esses são requisitos alternativos, né? Esse aqui são pressupostos de admissibilidade. Os requisitos alternativos está no 312, que é a manutenção da ordem econômica, a manutenção da ordem pública. Alternativos, né? Alternativos. Okay. Ou seja, pode ter qualquer um deles que já enseja a decretação da prisão preventiva. Ok, valeu. Quem foi que falou aí, que eu não vi aqui? Tamara. Ah, Tamara. Pronto. Deu para sacar, Tamara, aí? Vamos lá. Esses dois vai dizer o seguinte: se tivesse sido condenado por outro crime doloso, né? Por outro crime doloso, em sentença transitada de julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do 64. Ó, pessoal, cuidado aqui, que aqui é a figura da reincidência. Apesar a reincidência. Isso aqui está sendo muito criticado pela doutrina. Por quê? Porque é o que a doutrina chama de prisão ex lege, que é prisão preventiva em razão da lei. Isso aqui é vedado pelo ordenamento. Por que é vedado pelo ordenamento? Porque eu vou estar decretando uma prisão com base, tipo assim, ocorreu isso aqui, é isso. A própria lei está dizendo, né? Ó, se o sujeito é reincidente, tem crime doloso, prisão preventiva nele. Então, eu não posso ter isso aqui, ó, isso aqui está sendo altamente criticado pela doutrina, porque isso aqui é uma prisão preventiva ex lege, segundo a doutrina, em razão da lei. Uma prisão preventiva em razão da lei, tipo assim, a lei que já está trazendo, uma previsão de uma prisão sem nem o juiz ter que se debruçar sobre o caso concreto. Isso aí fere a tripartição dos poderes, né? Porque você vai estar tirando ali do juiz a possibilidade de analisar o caso concreto e ver se cabe realmente uma prisão preventiva ou não. Beleza? Então, ali, ó, esse dispositivo aqui é de duvidosa inconstitucionalidade, né? Está sendo criticado porque, segundo a doutrina majoritária, né, é um inciso inconstitucional, justamente por ele trazer essa previsão de uma prisão em razão da lei, e essa prisão em razão da lei não é admitida no ordenamento, e aí esse inciso ele está extrapolando o poder, a função do poder legislativo, que é prever o que está na lei, mas sem intervir na função do poder judiciário, do juiz, que é de analisar aqueles casos que lhes são submetidos, apontando o que é necessário, né, para aquele caso concreto. Beleza? Então, fica atento. O Instituto da Reincidência, não sei se antes já tangenciou com os senhores, mas é de importância primordial, porque, assim, reincidência adora vir caindo de prova, né? O que é reincidência? É quando, dentro do prazo de 5 anos, que é esse período depurador,
o sujeito acaba praticando uma nova infração penal. Então, ele praticou uma infração penal, né? Conta-se 5 anos a partir da extinção da punibilidade ou do efetivo cumprimento da pena. Então, o sujeito pratica um fato e ele é condenado por esse fato. E após o cumprimento da pena ou da extinção da punibilidade, se conta 5 anos. Se nesse período de 5 anos, que é esse período depurador, o sujeito comete outra infração penal, ele é tido como um reincidente. Beleza? Esse instituto da residência, a gente vê muito mais, porque a gente vai estudar a residência ficta, a residência própria. A gente vê muito mais na aula de direito penal. Beleza? Vamos para o próximo. Ó, o artigo 313, né? O inciso 3, ele vem trazer assim: ó, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Vamos aqui, a gente vai fazer análise dos vulneráveis, né? Violência doméstica e familiar contra a mulher, contra criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, né, que são os hipervulneráveis, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Isso aqui, pessoal, quando a lei de violência doméstica, a lei 11.340 de 2006, ela trouxe essas medidas de proteção, né, essas medidas que é para proteger a pessoa do sexo feminino, né, por uma dívida histórica que o Brasil tem, né, e o nosso modelo patriarcal, né, essa lei ela vem para trazer essa proteção e essas medidas de proteção trazidas pela Lei Maria da Penha, essas medidas essas medidas de urgência, né, essas medidas protetivas de urgência, quando ela é decretada, o fato de o sujeito descumprir uma medida protetiva de urgência, que é prevista na Lei Maria da Penha, proibição de manter contato com a vítima, né? Proibição de se aproximar da vítima por tantos metros, e aí o juiz vai analisar, no caso concreto, a medida protetiva que é mais adequada, e o sujeito descumpre essa medida protetiva, ele está, primeiro, incidindo no artigo 24A da Lei Maria da Penha, o descumprimento, que é o único crime previsto na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida protetiva, que é uma exceção, né? É uma exceção que, ainda que o crime aqui ele é inferior a 4 anos, a pena desse crime aqui, ele é inferior a 4 anos, o delegado de polícia não pode arbitrar fiança em sede policial. Isso aqui está previsto, salvo engano, no parágrafo 2º do artigo 24A. Ainda que a pena desse crime seja inferior a 4 anos, né? A pena máxima seja inferior a 4 anos, o delegado de polícia não pode arbitrar fiança em sede policial. Então, ele é submetido à audiência de custódia, e nessa audiência de custódia, o juiz pode decretar sua prisão preventiva com base nesse pressuposto aqui, ó, nesse pressuposto de admissibilidade, que é descumprir essa medida protetiva de urgência. Então, ó, sempre que houver perigo à integridade física desses vulneráveis aqui, ó, e tem um descumprimento de uma medida protetiva, pode-se decretar essa prisão preventiva. Beleza? Deu para entender aí? Ficou alguma nuvem? Podemos avançar. Tomar um café aqui para ver se levanta a moral. Pessoal, vocês estão acompanhando, então faça aí alguma pergunta, me diz aí alguma coisa, está tudo bem. Isso aqui que eu expliquei agora, foi objeto de prova lá, da prova discursiva de delegado do RN. Delegado do RN lá, discursiva, foi justamente um caso desse aqui que o sujeito ele descumpria a medida protetiva, né, e a questão perguntava se cabia fiança lá em sede policial, e a gente sabe que não cabe fiança, né, em sede policial, né, e que o juiz pode decretar essa prisão preventiva com base
Nesse 313, inciso 3. Aí o que é que acontece aqui, ó? Outra discussão, né? Nesse caso aqui, o juiz pode de ofício? Olha a pergunta, né? Olha a pergunta. Nesse caso, pode o juiz de ofício? Aí, divergência doutrinária, pessoal. Divergência doutrinária. Eu me filio a corrente que pode. Inclusive, o professor Renato Brasileiro também entende que pode, pelo princípio da proporcionalidade. E eu vou além, né? Não só o princípio da proporcionalidade, da especialidade também, né? Você tem ali uma lei especial que ela traz uma maior proteção à mulher. Entendeu? Isso aí, não só a mulher, como as medidas protetivas de... Pode dizer também. Não, mas aí eu talvez se fosse uma questão aberta, eu responderia que não. Pelo fato do artigo 311 falar que teria que ser a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação. Agindo pela letra literal, né, do artigo 311, enfim. Não sei se é a doutrina majoritária ou minoritária. Está sendo majoritária nesse sentido de que você pode usar argumento de reforço, Tamara. Numa questão discursiva, você mostra as duas correntes, fala das duas, né? E se lembrar, né, que foi o professor Renato Brasileiro, entende que sim, pelo princípio da especialidade, né, que tem uma maior proteção para hipervulneráveis, né? E aí você aplica esse princípio da especialidade também com a proporcionalidade. Você abalarca isso. E você traz também uma outra corrente, você demonstra também conhecimento para o examinador, dizendo, examinador, em que pese existir essa corrente, né? A gente tem a modificação do pacote anticrime, né? Artigo 3º-A, que diz que o sistema ele é acusatório, né? E é essa previsão de que o nosso sistema, essa filiação, que o nosso sistema é um sistema acusatório, não impede o juiz estar agindo de ofício. Veja que você vai demonstrando conhecimento para o examinador e ele vai, isso você coloca tudo no primeiro parágrafo, de uma forma bem concisa, né? Um parágrafozinho curto ali de 4 linhas, ele vai adorar, de primeira ele já vai dizer, opa, aqui tem um faixa preta. E aí no desenvolvimento da sua questão, você entra mais nos detalhes, traz os argumentos de reforço, né? Dá um floreamento ali na sua nota, na sua resposta, e encerra ali a conclusão, colocando até um posicionamento seu, se você assim desejar. Mas demonstre que realmente a literalidade do 311, que diz que tem que ter representação do delegado ou requerimento do Ministério Público, do querelante e do assistente de acusação, né? E a literalidade do artigo. Você mostra também que o sistema acusatório proíbe o juiz estar agindo de ofício, e aí você certamente vai ter uma nota 10 aí na sua... Isso sim, se você tiver espaço, né? Porque lá no RN, na prova de delegado do RN, você tinha 10 linhas. Ou seja, você teria que usar ali o seu poder de síntese ao extremo, né? Para trazer o máximo de informação. Porque sempre que a gente vai responder uma questão discursiva, a gente tem que observar o seguinte. Eu tenho que pensar se tudo que eu vou colocar ali na minha prova, vai estar no espelho do examinador. Essa é o maior desafio, né? De você fechar o olho e dizer, meu Deus, como é que vai estar esse espelho, né? Esse examinador, porque ele vai corrigir sua prova com cara crachá, ele vai olhar o que está no espelho dele e olhar se está na sua prova. Se tiver, deu match. Se deu match, pontua. Então não adianta a gente vir, né, teorizado, né, e não tá nada no espelho, provavelmente assim vai estar uma resposta impecável, mas não é o que o examinador quis. Então a gente sempre tem que estar, por isso que a gente fala que o concurso, né, ele é para aquele cara que nem sempre sabe tudo, né, mas ele foi o cara mais técnico, mais incisivo, né? Ele conseguiu mais chegar ali e saber o que o examinador queria dele. Beleza? Vamos lá, vamos avançar aqui.
O parágrafo 1º vai dizer: também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identificação civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente suficiente para esclarecer. Devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. O que é que a doutrina chama isso aqui? Chama isso aqui de uma prisão coercitiva para identificação. Cuidado com isso aqui, pessoal. Por quê? Às vezes, para a gente identificar o sujeito, identificar é colher os elementos da sua qualificação. Cuidado com isso. Porque eu não posso fazer a condução coercitiva para fins de interrogatório. Não confunda esses dois institutos, né? Não confunda. Por quê? Posso ter condução coercitiva de testemunha, Ari? De testemunha, posso conduzir coercitivamente eu como delegado de polícia, né? Ou o juiz pode conduzir uma testemunha de forma coercitiva? Pode. Entendeu? Eu não posso conduzir de forma coercitiva o investigado para fins de interrogatório. Deu para entender, pessoal? Eu não posso conduzir ele coercitivamente para interrogar o sujeito. Por quê? Porque foi uma decisão do STF, o artigo 260, a parte final dele, que diz para fins de interrogatório, né? Que é possível a condução coercitiva para fins de interrogatório. O STF entendeu que essa expressão, para fins de interrogatório, não foi recepcionada pela Constituição. Cuidado com essa expressão, não foi recepcionada pela Constituição. Por quê? É diferente de dizer que foi declarado inconstitucional. Porque o CPP ele é anterior à Constituição. E quando eu faço a análise da compatibilidade de normas anteriores à Constituição, quando eu faço essa compatibilidade vertical, em que eu tenho a Constituição no topo do ordenamento e as demais normas tem que ser com ela incompatível. E quando essa norma ela é anterior à Constituição, que é o caso do CPP, eu faço um juízo de recepção ou não. Não se faz um juízo de inconstitucionalidade ou não, ou constitucionalidade. Eu faço um juízo de recepção ou não. Foi justamente isso que o STF fez. Então, essa expressão, para fins de interrogatório, não foi recepcionada pela Constituição. Que é diferente dessa prisão coercitiva para identificação. Como é que eu faço essa prisão coercitiva para fins de identificação? É justamente quando eu não tenho a qualificação do sujeito. Né? Ou eu tenho dúvidas sobre a sua identidade civil, né? Então, essa lei de identificação aqui, ó, ela é regida aqui, ó, a identificação criminal, ela é regida pela lei, a lei 11.000, a lei de identificação criminal, essa lei de identificação criminal, a lei 12.037 de 2009, lei 12.037 de 2009, 12.037 de 2009. Então, essa lei de 12.037 de 2009, ela vai reger como será feita essa identificação criminal. Então, ó, quando eu não tenho a qualificação do sujeito, eu posso prendê-lo, identificá-lo, pegar sua qualificação e, logo após, soltar o sujeito. Beleza? Pode ser que o delegado não se tenha essa identificação do sujeito e possa representar pela sua prisão preventiva para fins de identificação dele, com base aí nesse pressuposto de admissibilidade do artigo 313, parágrafo 1º. Deu para entender? Vou avançar. O parágrafo 2º vai dizer o seguinte, ó. O parágrafo 2º vai dizer: não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Quer dizer isso, ali. É eu
decretar a prisão preventiva do sujeito para fins de aplicar em seu desfavor um cumprimento de pena.